Seja bem-vindo. Deixa eu só dar uma geral aqui no que está acontecendo. Olha, a Embaixada do Brasil, inclusive, a Embaixada do Brasil na Síria, será evacuada após a ascensão de terroristas ao poder no país, que nos conta Yuri Almeida. Aqui a gente também tem a informação de que o Bashar al-Assad recebeu asilo e desembarcou em Moscou, segundo a mídia russa. E temos também uma análise feita pelo professor Renato Costa, dizendo que a grande prejudicada pela queda de Assad é a própria população na Síria. Aí eu queria trazer alguns tweets sobre esse evento que a gente tem acompanhado na última semana, Renato, para poder ouvir a sua análise. Olha só, aqui no dia 7 de dezembro, o próprio Trump, né, o presidente eleito dos Estados Unidos, ele comenta que os combatentes da oposição na Síria, em um movimento sem precedentes, tomaram completamente várias cidades. E eu acho que o mais importante aqui é que ele diz que os Estados Unidos não devem ter nada a ver com isso. Essa luta não é deles, então, desde que aconteça, não se envolva. Já o presidente Biden, ainda de saída, comentou, celebrou a queda do regime, dizendo que é a melhor oportunidade em gerações para os sírios construírem seu próprio futuro, livres de oposição. A Ursula von der Leyen também celebrou, classificando o regime, o governo de Assad, de uma cruel ditadura que entrou em colapso. Emmanuel Macron me chamou muita atenção essa linguagem colonizadora dele, o Estado bárbaro caiu. É a cara do colonizador francês, impressionante. Temos aqui o Keir Starmer, que é o primeiro-ministro do Reino Unido, também saudando a saída de Assad e o fim de seu regime brutal. O Olaf Scholz também celebra a queda de Assad. E aqui é onde eu quero me deter, porque eu gostaria de que você dialogasse com o Petro, que é aqui nosso vizinho, presidente da Colômbia, e ele faz observações muito pertinentes, Renato. Ele pergunta, beleza, o regime Baath é o nome do partido, né, do Bashar al-Assad, exatamente, foi abandonado pela Rússia. Nova aliança com o Trump? Então, a questão 1, isso significa, tem o dedo do Trump com o Putin nessa história? Aí ele também comenta, o país árabe está se movendo para a direita em direção ao fundamentalismo, como o Afeganistão, Iraque e Líbia, e Israel crescerá ainda mais tomando terras sírias, o que a gente já viu acontecer, inclusive. Os palestinos e os curdos ficarão ainda mais sozinhos. O Irã, tal como o Iraque, também vai ganhar mais influência xiita. Vai haver novas alianças, novas traições. E aqui eu queria falar, ele pergunta também para onde vai o petróleo sírio, que a gente sabe que ali a gente tem um enclave ali de curdos, é uma bagunça, né, Renata? É tudo muito complexo ali. Então, para onde vai o petróleo sírio? Né? Como eles vão abandonar Cuba e o petróleo venezuelano será um cartão de negociação? Então, eu achei muito pertinente as reflexões, as provocações feitas pelo Petro, né? Porque, a princípio, o tom da mídia liberal é, nossa, derrubamos um regime autoritário. E o que vai entrar no lugar? Quem é esse grupo? Renato, você pode explicar para a gente o que está acontecendo na Síria? Oi, Yara. Bom, acho que as suas ponderações são extremamente pertinentes, né? E muitas delas ainda a gente tem dúvidas sobre o que vai acontecer, né? A gente viu em alguns canais ventilando essa possibilidade. Será que a Rússia abandonou Assad em troca de algum acordo que teria feito com Trump? Olha, eu acho muito cedo para a gente fazer uma afirmação como essa, né? Porque a gente não sabe ainda quais vão ser os rumos do conflito ali na Ucrânia. Agora, o que é fato é que o enfraquecimento do Hezbollah, isso fez com que a defesa da Síria se tornasse algo assim mais complicado. A gente tem que lembrar que durante a expansão do Daesh pela Síria, antes pelo Iraque, depois pela Síria, o papel do Hezbollah foi fundamental, e ele foi um tipo dos últimos bastiões a ajudar a preservar o governo do Assad. Combateu o Daesh, né, senhor Renato?
Como? Para combater o ISIS. Exato, combater o ISIS e apoiar o regime do Assad, a preservação do regime dele naquele momento, né? Então a gente não dá para esquecer, não dá para desconsiderar a importância do Hezbollah, que hoje ele está muito fragilizado devido a esse conflito que aconteceu com o Estado de Israel, né? Por outro lado, o Irã também encontra assim muita dificuldade para fazer essa conexão, esse apoio, né, à Síria. Então, até ele, no início desses conflitos, né, ainda quando o HTS estava se fortalecendo, algumas organizações dentro do Iraque, que são mais vinculadas ao Irã, eles participaram, tentaram contê-lo, né? Mas não foi possível, porque diga, Renato, Miguel. Não, só para ir pontuando, que você é especialista, mas pessoal que às vezes deixa passar alguma coisa. O HTS é o movimento islâmico que é um dos que que derrubaram o Assad, HTS. Né? É o Hayat Tahrir al-Sham, né? Que era anteriormente, fazia parte da Frente al-Nusra, que era também um braço da Al-Qaeda, né? Então, é um grupo salafista. Por favor, Miguel e Yara, sempre que possível, vão ponderando, porque às vezes eu posso fazer alguma consideração. Então, outra ponderação. Esse grupo até hoje é considerado terrorista pela Inglaterra, pelos Estados Unidos. Hoje tem uma notícia que a Inglaterra está pensando em remover a caracterização de terrorista deles. Bastante pragmático, né, Miguel? Bastante pragmático. E não seria a primeira vez, né? Mesmo no começo do Estado Islâmico, ou Daesh, como queiram tratá-lo, houve um apoio dos Estados Unidos, de Israel, houve apoio de Arábia Saudita, porque isso falando no período anterior, quando começou a Primavera Árabe, se estendeu pela Guerra Civil na Síria, esses estados, de forma indireta, eles apoiaram inicialmente essa organização, porque era interessante a deposição do Assad. Né? A partir de um determinado momento, quando há um empoderamento, quando o Daesh ele alcança uma dimensão que aparentemente não seria mais possível ser controlado por essas organizações, por esses estados, aqui há uma reversão. Aí os Estados Unidos passam a lutar até de uma forma bastante interessante, Estados Unidos e Irã lutando contra o Daesh, porque o Irã, desde o início, ele foi totalmente, assim, ele foi um adversário muito forte do Daesh dentro da Síria e dentro do Iraque, né? E, então, quando você aponta essa perspectiva de que uma organização que é tida terrorista inicialmente, agora ela vai ser reavaliada, isso é algo assim que sempre acontece. A gente vê organizações tidas terroristas, que depois elas passam a atuar em prol dos interesses dessas potências. E é evidente nisso. Acho que o próprio pronunciamento que nós vimos agora, hoje, do Netanyahu, né, saudando, né, a população israelense, né, e dizendo que ele já está adentrando uma parte do território, que, segundo ele, fazia parte de um acordo antigo. Então, isso me parece que algum tipo de acordo deve ter sido feito inicialmente com relação às colinas de Golã e um provável apoio que Israel deva ter concedido. Eu digo ainda como o deva, porque eu não tenho condições de afirmar enfaticamente, mas muitos indícios apontam para que isso tenha acontecido.